Sejam bem-vindos a Carlos Give, nome do meu canal, mais uma vez aqui para vos trazer mais um exame de História. Trago hoje a terceira e a última parte do exame História 2018. Bem, andei fora durante um tempo, estava a travar alguns problemas e não só um aperto por parte do meu trabalho, mas também passei por uma burla que acabou distraindo-me muito. Portanto, ainda estou dentro do processo de resolução dessa burla, que tudo está a dar a entender que o pessoal do banco está à frente disso, mas portanto até vou gravar um vídeo um dia sobre isso e vou postar aqui. Bem, quero também gravar este vídeo em nome dos jovens que farão o exame e que têm ligado para mim, têm mandado mensagens e alguns ligam e pedem que volte a fazer isto, e portanto dediquei um tempo para gravar, não é, este vídeo. Então, sem blá blá blá, e quero agradecer a todas as críticas. Prometo gravar um vídeo a reagir a todas as críticas que vocês mandam para mim. Portanto, existem alguns atropelos que em algum momento acontecem, sejam mesmo na questão de fala ou mesmo na questão de respostas, e os atentos acabam percebendo isso. Eu agradeço muito pelo feedback. Um dia vou gravar uma reação, não é, dessas críticas, e valeu. Vamos lá tentar resolver este exame. A última parte já resolvimos a primeira questão até a 21ª pergunta. Hoje vamos começar a 20ª, não, pá, é 30ª, não é? A 31ª pergunta. Hoje vamos começar mesmo da 32ª questão do exame 2018, Universidade UEM, para os que vão à admissão. Vamos lá, a primeira questão diz: as ideias e símbolos religiosos jogaram um papel importante nas resistências africanas. Quando falamos, por exemplo, do papel da religião, temos grande destaque aqui na África Austral, que temos o caso da resistência Manji-Manji, aonde na Tanzânia, que envolveu muito essa questão de religiosidade, magia negra. Temos aqui em Moçambique, não é, a revolta do quê? A revolta dos Baros, onde vai surgir uma menina também que aparecia lá com alguns espíritos, a chamada que Mbuya. Portanto, por exemplo, Abdi, que pode ser Abdul, não é? Abd al-Qadir liderou a resistência onde? Portanto, esse indivíduo terá liderado, sim, a resistência argelina na Argélia, não é? O colega, a pessoa que enviou-me esse exame, escreveu 1518, desconheço esse período. O que é fato é que este senhor vai se destacar na resistência argelina no período da ocupação colonial francesa, que acontece justamente ainda no século XIX. Estamos a falar, não é, dos 1837, portanto 1837, ali a resistência onde Abd al-Qadir vai se identificar, e portanto infelizmente ele não consegue lutar contra os franceses. Portanto, a partir até na primeira fase ele consegue, não é, ameaçar os franceses, mas os franceses vão de novo voltar a atacar o Al-Qadir, e portanto vão conseguir dominar a Argélia em 1848. Portanto, quando falamos da Argélia, a Argélia é um país africano que fica independente quando? Em 1962, nas mãos de quê? De Ben Bella, ok? Mohammed Ben Bella. Vamos tentar correr um bocado. 33, o que é que diz 33? Durante o processo da colonização, os dois principais tipos de administração estabelecidos pelas potências coloniais em África foram, estamos a falar de que? Da administração direta e da administração indireta. Duas administrações, não é? Direta e indireta.
À direita temos o caso de Portugal, temos o caso da própria Bélgica, temos o caso da França em alguns casos. À indireta temos grandemente a questão de Inglaterra. É interessante dizer que a Inglaterra, por seguir esta administração direta, fez com que fosse conceder as independências na maior parte ou em algumas colônias de forma pacífica, Por quê? Porque nas suas colônias existia uma liberdade, uma soberania por parte em algum momento do povo indígena, ou se não é do povo indígena, da minoria branca que respondia para a Inglaterra, não é? Ou temos o caso, por exemplo, que vai acontecer na Rodésia do Norte, temos o caso que vai acontecer em Malawi, portanto, onde há participação de africanos no cenário político, há participação de brancos que representam a Inglaterra na situação política, o que vai se agudizar, por exemplo, no Zimbábue, onde a minoria branca que devia representar a Inglaterra em algum momento decidiu desfazer essas relações com a Inglaterra e permanecer ali de forma autônoma. Essa questão até vamos responder um pouco adiante. A mesma coisa que vai acontecer mesmo nos Estados Unidos, para os Estados Unidos da América, aqueles indivíduos que saíram da Europa para as Américas, que deviam estar a prestar contas para a Inglaterra, que chega a um certo momento que vão desfazer essas relações com a Inglaterra, não é? Ok, vamos lá. A resposta correta é naturalmente D. Eu estava a fazer blá 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 blá. Ok, vamos lá. 34. O que é que diz 34? Em 1922, a Companhia Majestática British South African Company de Cecil Rhodes deixou de administrar o atual território O Cecil Rhodes é um explorador inglês que foi a mando da Inglaterra para facilitar a ocupação dos territórios da Inglaterra. Portanto, este indivíduo vai dominar particularmente esta zona, a África Central, não é? A África Central, incluindo a própria Zimbábue, Zâmbia, Malawi, não é? A própria África do Sul. Agora, qual desses territórios até esse período vai deixar de dominar a British South African? Há de ser naturalmente Zimbábue. Por que Zimbábue? Porque Zimbábue, muito precocemente, em 1922, decide desfazer as relações com a Inglaterra, desfaz as suas relações com a Inglaterra, não é? Então, a British South Africa vai deixar naturalmente de exercer uma influência nesses territórios. É interessante dizer que nos territórios que a British South African vai dominar, depois, 1953, cria uma federação, juntam-se, não é? Saindo aquilo que são as Rodésias, a do Norte, que é Zâmbia, a do Sul, que é Zimbábue. E é interessante a gente dizer que quando falamos de... ok, depois temos a Nyasaland, não é? Que é Malau. O gajo queria acrescentar algumas coisinhas aí, não é? Então, 1953 cria-se essa Rodésia, que depois vai perdurar até por aí 1900, para não ter que pôr água aqui, né? Vou deixar assim, mas acho que vai até 1963, quando a Rodésia do Sul decide de forma unilateral, não é? Declarar a sua independência contra a Inglaterra. A opção correta aqui é naturalmente de Zimbábue. Zimbábue, estamos na questão 33, Zimbábue. Vamos lá, 35, o que é que diz 35? 35, a intervenção inglesa nos assuntos da administração local limitavam-se aos setores de saúde, agricultura, transporte e defesa. A este sistema de administração chamou-se o quê? Ainda é a mesma coisa lá, não é? Chamou-se sistema de administração indireta, indirect rule. É a mesma coisa que eu já expliquei lá, então 36, o que é que diz 36? É interessante relativamente à British South African, que ela vai ser criada, não é? Em 1889, não é? 1889 foi depois de quantos anos depois da Conferência de Berlim? 4 anos depois da Conferência de Berlim, né?
Ok, vamos lá, 36. O que é que diz 36? Nas colônias portuguesas da África, durante o regime da República, não é? 1910 até 1926, o 1926 que vai acontecer aquele golpe de Estado, não é? Que vai trazer o Costa Gomes ao poder, depois ao próprio Salazar para o ministro das colônias, por aí em diante, não é? Gozava de ampla autonomia financeira e administrativa e era designada por, não é? Esse período gozava de ampla, nas colônias portuguesas da África, durante o regime da República, gozavam de ampla autonomia financeira e administrativa e eram designadas. É interessante a gente perceber essa questão, porque dizer que gozavam nesse período de ampla autonomia administrativa, é que antes não gozavam, não? Antes de 1910, havia-se cedido uma maior parte das colônias portuguesas às companhias estrangeiras. O caso da Companhia de Moçambique, Zambézi, do Niassa, por aí em diante. Portanto, Portugal não controlava pessoalmente ou diretamente a sua companhia, mas depois naturalmente que algumas companhias vão perdendo as suas ações e Portugal passa a administrar diretamente as suas companhias. Mas o que é que a questão aqui nos exige? Aqui a questão está a pretender que a gente diga como é que a Portugal nesse período, não é, da Primeira República chamava os seus territórios, não é, fora de Portugal. Bem, existe aqui uma sequência. Primeiro foi colônia, depois segundo província, depois província ultramarina. Relativamente à opção que o jovem aqui colocou, que é a opção B, eu discordo um bocado. Vou discordar por quê? Porque as províncias ultramarinas é um conceito que vai aparecer por uma pressão ou para esconder uma pressão, que Portugal tinha que responder a essa pressão internacional, que acontece um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, 1946 por aí em diante, quando as outras potências estavam a descolonizar e, portanto, Portugal, para se safar, querendo continuar com as suas colônias, vai trazer esse conceito de que eu não tenho colônias, eu não tenho territórios que eu estou a dominar. O que está a acontecer é que são províncias nossas do ultramar, ultramarinas. Portanto, esse é um conceito um pouco posterior. O conceito que antecede as províncias ultramarinas há de ser de províncias portuguesas. E depois, antes disso, temos as colônias portuguesas. Então, primeiro é a colônia portuguesa, depois, no século XIX, surge o termo províncias portuguesas. Já no século XX vai surgir já o termo o quê? Províncias ultramarinas. Portanto, a opção correta para 36 seria a opção C, províncias de Portugal, não é? Províncias de Portugal, naturalmente que se encontrem fora, não é? Ultramarinas não. Isso é algo já do século de 1940, alguma década de 40 a 50, não é? Principalmente quando Portugal quis fazer parte da NATO, né? Da NATO, Deus. Mas ok, quando principalmente pela pressão da própria ONU. Vamos lá, só para 37, o que é que a 37 nos diz? As independências em África nos anos 50 e 60 tiveram influência dos países do sudoeste africano, principalmente em relação a quê? A opção correta aqui, para mim, entre Paquistão e a Índia, vou mesmo para a opção C. A opção C é a opção correta. Por que, gente? Quando não se pode falar das independências quer asiáticas, principalmente africanas, sem falar da Índia, gente, sem falar de Mahatma Gandhi. Então não podemos inferiorizar ainda face ao Paquistão. O que é Paquistão em relação à própria Índia? Se a Índia em parte vai favorecer até a própria independência de Paquistão, se essa zona quase que toda ela pode ser tida como uma zona indiana, não é? Uma área indiana, que a independência da Índia vai em parte favorecer a independência de outras regiões ali. Então, a opção correta não pode ser B, deve ser a opção C, a própria Índia, em 1947. É interessante a gente perceber que quando olhamos para Mahatma Gandhi, nós percebemos que ele há de ser um precursor da segunda fase das descolonizações. Se olhamos
temos a primeira fase como a dos Estados Unidos lá nos anos 1700, estou a falar da própria descolonização que inicia nos anos 1776, primeira fase das descolonizações. Depois Mahatma Gandhi vai trazer essa instauração, não é, na parte da Ásia, que depois influencia isto, a parte de como é que é a zona africana, não é? Portanto, não tem como comparar. A opção correta aqui é naturalmente C. Ok, o que é que diz 38? Só para corrermos um bocado, temos 15 minutos aí, né? Vamos lá, os africanos intelectuais dos anos 40 a 50 que mais se destacaram o nacionalismo africano na região da África subsaariana foram, bem, ele indicou B, eu também indicaria B como a opção correta, não é? O Kwame Nkrumah, um também dos precursores do panafricanismo, é um grande intelectual que favoreceu muito até as colônias, os países da África Austral para alcançarem suas independências, não só da África Austral, como é o primeiro país da África Negra que vai alcançar a sua independência em 1957. É o indivíduo que vai criar, vai representar o partido, não é? A CPP, que é a Convenção do Partido do Povo, o povo CPPPP, não é? Ok. Depois vamos ter naturalmente o Jomo Kenyatta, não é? Esse que vai alcançar a sua independência em 1963, que vai representar o partido Nkanu, ok. A opção correta naturalmente é essa questão, não é? Os africanos intelectuais que mais destacaram no nacionalismo africano, não é? Os demais aqui são influenciados em parte pelas ideias de Kwame Nkrumah, não é? Ok, vamos lá. 39. O panafricanismo e a negritude influenciaram muito o nacionalismo africano. O líder negro considerado pai do panafricanismo foi, naturalmente, não é, o William Du Bois, não é? O William Du Bois, que era um sociólogo norte-americano negro, não é? Portanto, o criador em parte do próprio panafricanismo, naturalmente que não estava sozinho, esteve lá também o Marcos Messias Graver, esteve lá também o próprio Kwame Nkrumah como precursores desse. O Leopoldo Senghor aqui, que é do Senegal, esteve mais para a questão de negritude, que é também um outro movimento em paralelo ao panafricanismo. Nelson Mandela da África do Sul, o Oliver Tambo também é da África do Sul, temos, não é, o Amílcar Cabral, de onde esse indivíduo é de Guiné-Bissau, né? Guiné-Bissau e Cabo Verde lutou lá pela independência desses países em a independência que há de ter no mesmo ano que Moçambique, né? 1974. Vamos lá. 40. O que é que diz 40? O desenvolvimento do nacionalismo africano foi acompanhando a evolução colonial, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. As principais bases ideológicas deste nacionalismo foram, naturalmente, que há de ser o panafricanismo, a negritude, em face a essas questões que temos aqui. O pan-eslavismo tem a ver com os eslavos, que é o caso, por exemplo, da Sérvia, da Rússia, a questão de origem daquela parte leste de África. O calvinismo do João Calvino, que é uma doutrina, é uma religião que surge depois, ou no processo das reformas religiosas contra a igreja, as reformas que vão acontecer contra a própria igreja católica, que vai nascer o próprio calvinismo, nasce também o luteranismo com Martinho Lutero, nasce também o anglicanismo com João, com Henrique, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, sim. Ok, vamos lá. 41. A organização que foi formada a 17 de agosto de 1992, há de ser o que? Ele indicou naturalmente. 62, cria-se a SADC. A SADC cria-se em substituição da SADC. É interessante que aqui temos algumas organizações. A opção correta naturalmente temos CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Esta organização que cria-se a 17 de julho de 1996. Temos esta OAO, Organização da União Africana,
que cria-se, não é? Logo a 25 de que eu entre a 22 a 25 ou 25 mesmo de maio de 63. Depois vamos ter naturalmente a OA, a União Africana, que vai ser criada em julho de 2001. Vamos lá, temos o que? 42. 42, o que é que nos diz? A nova parceria para o desenvolvimento da África, NEPAD, é baseada numa visão comum e numa firme convicção de que os líderes africanos de erradicar a pobreza, colocar os países africanos na via de crescer, sustentar o desenvolvimento desse programa é da autoria de quem, gente? A opção correta naturalmente é o jovem que está correto. Temos aqui alguns nomes, é preciso a gente decifrar esses nomes, o que é que significa. Frelimo, Frente de Libertação, daqui de Moçambique, criado por Mondlane, não é? Depois temos o ANC, que é o movimento que fará parte do que o Nelson Mandela, não é? Temos ZAP fez parte de quê? ZAP fez parte... ZAP, meu Deus, ZAP fez parte de Zimbábue, foi um dos primeiros partidos que há de ser criado por Joshua Nkomo no Zimbábue. Depois de ZAP vai surgir naturalmente ZANU, que há de ser criado por Nanganingi Sithole, que vai criar ZANU, que mais tarde o próprio Roberto Mugabe vai fazer parte desta ZANU, que vai levar Zimbábue à independência em 1980. Tano é o partido, não é, de Júlio Nyerere, Tanzânia, não é? Tanzânia. Ok, vamos lá. 43. Na Cimeira de Durban de 2002, registra-se a substituição oficial. Gente, cometi um ganfo mais uma vez, eu já disse isso, cometi um ganfo quando eu disse 2001 aqui na União Africana. A União Africana há de ser criada naturalmente em julho de 2002. Os anos anteriores são de reuniões, encontros, ideias, não é? Portanto, essa questão aqui é mais uma vez a responder esta questão da União Africana aqui. Portanto, a opção correta aqui é naturalmente A, na organização da União Africana pela União Africana, ok? As outras organizações aqui eu já falei, não precisa. A última questão, há 22 minutos, tomada da Bastilha, não é? Isto vai em parte indicar o início da Revolução Francesa. Eu tenho um vídeo que fala sobre a Revolução Francesa, sobre os detalhes, portanto eu vos aconselho a ver. Gente, vamos terminar aqui e dizer sorry pelo tempo que levei sem gravar. Vou desde já gravar mais vezes, não é? Eu sei que vocês estão prestes a fazer exame. O que eu quero vos dizer, o que eu posso vos dizer agora é que não adianta vocês se iludirem e pensarem que o exame poderá ser fácil. O fácil pode ser difícil. Tenho a experiência dos jovens que fizeram 12ª este ano. Houve uma reprovação em massa. Por quê? Porque eles na verdade não se empenhavam muito, não só não se empenhavam tanto, como o Ministério não foi olhar para questões de facilitações. Portanto, vamos estudar. Se você tiver, se achar que esta via não está a ser fácil, pode solicitar. Se tiver condições de internet, pode solicitar-me. Vamos falar via internet, vou te explicar uma ou outra coisa, vamos desenvolver, whatever. Então, gente, fica aí a dica. Não saia sem deixar seu like, sem deixar o seu comentário, se não é inscrito do canal. Então, inscreva. Fiquem à espera da segunda, terceira parte do exame 2020 e valeu!